Traquinas. Tampinho. Pimentão. Mônica. Testuda. Tábua. Maria Moleque. CDF. Sorriso metálico. Macaca. Testa de parabalsa. Quem nunca teve um apelido desagradável na vida, não é? Mas quando essas brincadeiras inocentes ultrapassam os limites, pode ser chamado de bullying. O bullying, traduzindo ao pé da letra, é algo como intimidação. Então, é uma violência que vem mascarada em forma de brincadeira. É um problema mundial que é encontrado em toda e qualquer escola e que compreende toda a forma de atitude agressiva, repetida, intencional, que é praticada por um aluno ou por um grupo de alunos contra um outro e que causa angústia, que causa sofrimento. Alguém de vocês aqui já presenciou uma ação de bullying aqui? Então, tem uma típica brincadeira que é dar ovada nas pessoas quando fazem aniversário. Eu conheço um garoto que ele dava ovada toda semana sem ser o aniversário dele. Tomava direto ovada. Às vezes também quando o professor pede algum trabalho em grupo, alguma coisa, acaba sempre sobrando algum aluno que fica excluído e aí tem que encaixar em algum grupo. Ou então, educação física, quando tem que escolher time e aí acaba sobrando sempre alguns que são os últimos. São sempre os mesmos, assim, que são excluídos? Tem isso na classe de vocês? Sim. Geralmente, quem faz esse tipo de coisa são aqueles caras que se acham, que querem aparecer, se destacar no meio da turma? Na minha opinião, sim, porque eu acho que eles querem, por eles saberem que eles são melhores, porque não existe pessoa melhor que outra, só que eles se acham melhores que os outros, eles zoam as outras pessoas e acham assim, não vai acontecer nada comigo, então eu vou fazer isso. Só que nada justifica isso que eles fazem, porque é muito errado. Querer uma liderança a qualquer preço e muitas vezes acreditando que menosprezando um outro, humilhando um outro, se mostra valentão perante o grupo, como é tão importante nessa fase, né? Sentir que pertence a um grupo, isso acaba, em algumas vezes, trazendo a falsa ideia de popularidade. Quem aqui já sofreu na pele o bullying? Você. Bom, quando eu tinha por volta de uns 8, 7 anos, assim, eu era bem gordinha, né? Aí sempre tem aqueles apelidos, o Bolacha, o Bolinha, sempre esses, né? Toda vez que eu saía da aula e ia embora, muita gente olhava pra mim e começava a cochichar coisas ruins de mim. E eu percebia que era comigo porque eles olhavam como se fosse propositalmente, como se era pra me perceber. Todo mundo me excluía. Eu cheguei pra uma menina e perguntei assim, por que você é assim comigo? O que eu fiz pra você ser assim comigo? Ela falou assim, você nasceu, tipo, aquilo foi como se fosse, sei lá, o fim pra mim. Fiquei uma semana inteira sem ir pra escola antiparceiros porque eu não tinha mais ânimo. Eu sofri bastante. As vítimas é sempre alguém que tem uma baixa autoestima e alguma característica que se torna um motivo para o bullying. Então, ela é baixinha ou ela é desproporcionalmente alta, é gordinha ou é magra demais, tem sarda, usa óculos, usa aparelho, tem alguma deficiência física ou até uma deficiência mental. E essa característica distingue da maioria do grupo, né? Normalmente, a vítima de bullying, ela tem pouca segurança para se defender. Ela muitas vezes assim não tem segurança sequer para pedir ajuda e na maioria das vezes é pouco sociável, tem menos amigos. Essa turma realmente está antenada no assunto. Os alunos escolheram o bullying como tema de um vídeo que foi produzido na aula de artes por eles mesmos. A professora que aparece em cena já presenciou práticas de bullying também na vida real. É muito difícil de detectar, mas quando é detectada, eu paro a aula, eu converso, eu faço com que eles entendam que realmente isso não é, né, o jeito mais certo de lidar com as pessoas. E quando incomoda, aí sim o professor, o coordenador tem um papel muito importante. Regina é mãe de um adolescente de 13 anos que por muito tempo sofreu com o bullying. Ele tem um déficit, que é o déficit de atenção. Ele é mais lento para assimilar, para poder copiar uma lição. Então, assim, a professora chegava, copiava uma lição da lousa na agenda. Então, todo mundo já tinha copiado, ele estava começando a pegar e estava escrevendo. Então, por aquele motivo, tia, eu não copiei, mas eu já paguei. Então, aí todo mundo,
ele já era mais ou menos assim, de novo. Era um ponto, né, deles acabarem até ficando de marcação com ele, por isso. Então ele ficava irritado, ele não batia, não brigava, mas ele chorava assim intensamente. Teve fase dele inventar que tá com dor de barriga, que tá com ânsia de vômito, que tava com dor de cabeça. E um dia eu achei verdade, segundo pediatra, não, tá tudo bem. Aí eu percebia que ele ia pro tênis normal, ele ia pro inglês normal, e chegava na hora de ir pro colégio e ele fazia isso. Então a gente começou a perceber, óbvio, né? Algumas características, alguns comportamentos podem ser um sinalizador de que a criança esteja sendo vítima dessa prática. Pode começar a chegar em casa faltando algum objeto, com algum material quebrado, uma roupa rasgada, suja, um machucado inexplicável. Os pais podem perceber a criança um pouco mais arredia, um pouco mais assustada, se mostrando mais insegura ou triste, um pouco mais ansiosa. Alguns aumentam o apetite, alguns perdem o apetite, pode ter alguns pesadelos, começar a sofrer de insônia. Alguns passam a ter uma queda no rendimento escolar, adoecem com depressão e podem chegar a consequências muito mais graves, como a gente sabe, de até cometer suicídio em função de ter sido, por anos a fio, vítima de bullying. Dá vontade de proteger. Já vi, uma vez eu vi na portaria do colégio, eu vi esse menino, um amigo, dando uma rasteira nele na hora que ele estava descendo a escadaria. Ele tinha que resolver, ele tinha que levantar ou chorar, sacudir, perguntar ou chegar na coordenadora e falar o que aconteceu. Muitos pais ensinam os filhos a revidarem provocações e agressões. Então, eu acho que cabe um alerta de que esse tipo de prática só vai fazer também aumentar essa violência. Então, assim, a escola precisa também orientar os pais que essa não é a melhor postura, e sim de procurar a equipe da escola para que juntos eles encontrem maneiras de mostrar e de sinalizar para aquela criança de que algo está sendo feito e de que aquilo, e garantir a ela que aquilo não vai continuar acontecendo. Eu cheguei a ter contato com um pai que uma criança, ele tava assim, foi o que mais marcou, né? Que essa criança pegava no pé e falou, por que você não tira essa filha pro colégio? Porque meu filho tá tomando muito bilhete por causa do teu filho. Eu falei, não, peraí, meu filho não tá tomando bilhete por causa do seu filho. Seu filho tá tomando bilhete porque ele não tem limite. As famílias do agressor e do agredido, eles têm um problema para tratar, né? Tanto um quanto o outro estão sofrendo psicologicamente e precisam de ajuda. Muitas vezes, sinalizar que o outro está sendo sim ofendido, humilhado, que está tendo consequências em relação àquela prática, que aquilo não é uma brincadeira, realmente já ajuda bastante. Eu me sentia muito fraca em alguns momentos, cheguei até a fazer terapia também, mas aos poucos a gente foi indo. Tem que ter assim muita vontade, tem que amar demais, sabe? Tem que participar, tem que ficar ali do lado, não abandonar nenhum momento. Se cada um tratar o outro como gostaria de ser tratado, isso vai fazer a diferença. Que rir dessas situações faz com que elas continuem acontecendo e, portanto, eles também serão responsáveis pelas graves consequências que podem acarretar. Se cada um fizer a sua parte, cuidando da relação com quem está próximo, quem está ao lado, nós vamos conseguir baixar esses índices tão brutais.